Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com os outros presos e um centurião da corte Augusta, chamado Júlio. Embarcamos no navio de Adrimito, que devia costear as terras da Ásia, e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando de bondade com Paulo, permitiu-lhe ir ver os seus amigos e prover-se de que havia de necessário. Dali, fazendo-nos ao mar, fomos navegando perto das coisas de Chipre, por nos serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mira, cidade da Lícia. O centurião encontrou ali um navio de Alexandria que rumava para a Itália e fez-nos passar para ele. Por muitos dias navegamos lentamente e com dificuldades até diante de Cnido, onde o vento não nos permitiu aportar. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo Samona, navegando com dificuldades ao longo da costa. Chegamos afinal a um lugar a que chamam Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lasaia. Passara o tempo, já havia passado a época do jejum e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu os amigos: vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornassem ao mar, na esperança de chegar a Fenícia, para passar ali o inverno. Por ser esse um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste, soprava então brandamente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos. Levantaram a âncora e foram costeado de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois veio do lado da ilha em tufão chamado Euroaquilão, sem poder resistir à ventania. O navio foi arrebatado e deixamo-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel. Inçaram-no e depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arearam as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com os nossos próprios mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: amigos, deveras devias ter me atendido e não ter saído de Creta, e assim evitar este perigo e estas perdas.
Agora, porém, vos admoesto, e que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: Não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu ter todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus, que há de acontecer como me foi dito. Encalharemos em uma ilha. Já estávamos na 14ª noite, pelo mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra. Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braços. Depois, um pouco mais adiante, viram que era de 15 braços. Temendo que dessemos em algum recife, lançaram 4 âncoras da popa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. Imediatamente os marinheiros procuraram fugir, e sob o pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram o bote ao mar. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não permanecem no navio, não podemos salvar-nos. Os soldados cortaram então os cabos do bote e deixaram-no cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa e disse: Já fazem hoje 14 dias que estáis em jejum, sem comer nada. Rogo-vos que comais alguma coisa no interesse de vossa vida, porque nenhum cabelo da cabeça de alguém de vós perecerá. Tendo dito isso, tomou o pão, pronunciou uma bênção na presença de todos e depois de parti-lo, começou a comer. Com isso, todos cobraram ânimo e puseram-se igualmente a comer. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois de terem comido à vontade, aliviaram o navio atirando o trigo ao mar. Afinal, clareou o dia, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia na qual tencionavam encalhar o navio, caso pudesse. Levantaram as âncoras e largaram ao mesmo tempo as amarras dos lemes. Desfraldaram ao vento e à vela mestra e rumaram para a praia, mas deram numa língua de terra e o navio encalhou ali. A proa encalhada permanecia imóvel e, ao mesmo tempo que a polpa se abria com a força do mar. Os soldados tensionavam matar os presos, por temerem que algum deles fugissem a nada. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impeliu que o fizesse. Ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, outro em cima dos destroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra, sãos e salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós já estamos agora no penúltimo capítulo de Atos dos Apóstolos. Amanhã a gente vai estar no último capítulo, como tudo passa tão rápido. Mas veja, aqui o que é a desobediência à voz de um profeta, né? Todo esse caminho de cruz que eles passaram foi porque não deram atenção à voz de Paulo. E nós precisamos entender que nós vamos sempre pagar um preço muito alto quando a gente não dá atenção à voz dos nossos profetas, daqueles que Deus ungiu e colocou para dar a direção para a nossa vida. E aqui na palavra de Paulo é bonito, fica mais um exemplo aqui de mais um jejum. Veja, já faz lá no 33, enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa e disse: Já faz hoje 14 dias que estáis em jejum, sem comer nada. Então, mais um jejum de 14 dias. Nós já temos jejum de Daniel, de 21 dias, temos jejum
de Daniel, de 10 dias, nós temos jejum de Esther, 3 dias, jejum de Paulo de 3 dias, de Tobias de 3 dias, e agora mais um jejum de 14 dias. Veja, sem comer nada. Então, nós percebemos que o caminho para chegar no céu é um caminho exigente. Mas veja o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, como Paulo estava. Tinha um anjo onde protegia Paulo. Eu acho muito bonito quando diz: agora, porém, vos admoesto e que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio, né? E Paulo, então, tinha esse anjo para dar a ele a força, a segurança, para dar aos seus amigos, né? Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus que há de acontecer como me foi dito. Encalharemos em uma ilha. É um profeta, é um ungido do Senhor, é uma pessoa que tem os anjos para proteger, que tem a força de Deus para guardar, que tem a verdade do Evangelho para assegurar de todas as bênçãos. Isso que é o bonito. Se nós, então, não temos mais o que temer, veja quantos dias ficaram no mar, gente. Meu Deus, ficar algumas horas já não é fácil. Imagina todos esses dias e ainda sem aquela segurança que a gente tem hoje. Então tem que estar muito movido pelo Espírito Santo para fazer um caminho como esse. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.